Esta chamada está sendo gravada. Pronto. Então, boa noite, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro da nossa disciplina de Fundamentos e Organização da Educação Infantil. Hoje, a nossa aula de número 6, e na nossa aula de número 6, nós faremos a revisão das 5 aulas anteriores relacionadas ao conteúdo que nós vimos até agora. Eu acredito que vocês não terão muitas dificuldades na realização das provas. Eu procurei, ao invés de fóruns, focar em atividades reflexivas, de modo que vocês já iniciassem uma espécie de treinamento em relação às questões. E uma outra coisa que vocês podem ficar despreocupados, a avaliação ela vai ser bem tranquila, né? Porque eu não gosto muito de avaliação que prejudique o acadêmico, até porque eu acredito que a avaliação é só uma avaliação e muitas vezes ela não diz nada sobre o percurso do acadêmico, né? Outros elementos que contribuem para que esse acadêmico cresça e amadureça profissionalmente. Na minha concepção, nem tinha que ter prova. Acho que o modelo avaliativo tinha que ser outro, né? Eu ainda vejo a avaliação muito como um modelo punitivo. Então, eu vou colocar para apresentar aqui. E... Então, hoje a gente fará a revisão das aulas de 1 a 5 e a nossa disciplina de Fundamentos e Organização da Educação Infantil. No que diz respeito à aula número 1, que foi a introdução à educação infantil, e qual que é o objetivo principal que eu quero que fique com vocês em relação à aula número 1? É a trajetória histórica e as concepções de educação infantil. Então, a educação infantil que nós temos hoje não é a mesma educação infantil de 25 anos atrás. Então, teve todo um percurso histórico de construção, né? E quais foram os principais pontos-chave? O que é que vocês precisam ter em mente, né? A educação infantil entre a assistência e a educação. Então, esse modelo assistencialista que surge e depois rompe-se com ele para progredir para um modelo educacional. A consolidação legal da educação infantil como etapa da educação básica, que antes não era. A educação infantil fazia parte da assistência social, e aí com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, 93, 94, 96, né? Então, 1996, no Brasil, é que a educação infantil passa a ser a primeira etapa da educação básica. E os principais desafios, né? Tanto do acesso quanto no que diz respeito à qualidade. Então, a gente tem aí dificuldades no acesso em relação às crianças e principalmente também em relação à qualidade. Por ser uma etapa de crianças pequenas, muitas vezes os nossos representantes, os nossos governantes não entendem como uma etapa importante. Algumas perguntas para a gente discutir aí. A educação infantil no Brasil foi historicamente marcada por ênfase apenas no ensino formal, disputa entre concepções assistencialistas e educativas, ausência de qualquer relação com o contexto social,
centralidade exclusiva na alfabetização precoce. Coloquem aí no chat as respostas que vocês acham. Número 2, agora eu digo qual é, tá? A legislação brasileira consolidou a educação infantil como uma etapa compensatória da educação, a primeira etapa da educação básica, um espaço exclusivo de cuidado, um modelo alternativo de ensino superior. Coloquem as respostinhas aí no chat. E número 3, um desafio contemporâneo da educação infantil é reduzir o tempo de permanência das crianças na escola, priorizar as avaliações externas em larga escala, ampliar o acesso e garantir qualidade no atendimento, eliminar o brincar em favor de conteúdos acadêmicos. Coloquem aí as respostas. Gabarito. Na número 1, quem marcou letra B acertou. Número 2, quem marcou letra B acertou. E número 3, quem marcou letra C acertou. Muito bem. Seguimos para a aula 2, em que a gente falou das abordagens teóricas, que o objetivo era compreender as teorias do desenvolvimento infantil. E aí a gente estudou 3 teóricos, né, 3 referenciais teóricos principais sobre desenvolvimento infantil, que é o Piaget, o Vygotsky e o Vallon, em que o Piaget foca nos estágios cognitivos, o Vygotsky na interação social e na linguagem, e o Vallon na integralidade do desenvolvimento, né? Que é emoção, cognição e movimento. A criança, ela se desenvolve integralmente. Perguntas. Número 4. Para Piaget, o desenvolvimento infantil ocorre por meio de estágios cognitivos construídos pela interação com o meio, memorização de conteúdos impostos, transmissão de informações pelo adulto, regras fixas de conduta social. Marquem aí no chat A, B, C ou D. Número 5, a zona de desenvolvimento proximal, segundo Vygotsky, é a diferença entre o que a criança faz sozinha e o que consegue com ajuda. O estágio final do desenvolvimento cognitivo. O espaço físico destinado à aprendizagem. O período de transição entre a infância e a adolescência. A, B, C ou D. E o Vallon entende o desenvolvimento infantil como linear e exclusivamente cognitivo, focado apenas em aspectos motores, um processo integral que articula emoção, cognição e movimento, uma preparação para a vida adulta sem relevância no presente. Marquem no chat A, B, C ou D. Gabarito. A número 4, quem marcou letra A, acertou. A número 5, quem marcou letra A, também acertou. E a número 6, quem marcou letra C, acertou. Seguindo. Tá muito rápido, gente? Ou tá bom assim? Professora, repete bem a pergunta a resposta da 5, por favor, que eu não entendi. Letra A. A letra A. Professora, eu achei que ficou dessa forma, ficou melhor, assim, para a gente fixar o conteúdo. Ah, que bom. Então, vou seguir. Está rápido, mas eu estou conseguindo acompanhar. Vou tentar ir mais devagar um pouquinho.
Na aula número 3, em que o foco foi o trabalho pedagógico com crianças, né? Em que, inclusive, vocês fizeram uma atividade, não foi na aula 3 que vocês fizeram uma atividade para postar lá no chat? Em que o objetivo é refletir sobre práticas pedagógicas culturalmente significativas. Quais são os pontos chaves da aula 3? O planejamento com princípios éticos, políticos e estéticos, que inclusive vocês tinham que inserir os princípios na proposta. Integração entre o educar e o cuidar, né? Processos indissociáveis, e a valorização da diversidade cultural e da participação infantil. Então, a criança, ela não apenas recebe, mas ela participa e ela constrói cultura. Número 7, uma prática pedagógica culturalmente significativa deve ignorar o contexto social e cultural da criança, reproduzir modelos rígidos de ensino, dialogar com a vida cotidiana e a cultura local, priorizar exclusivamente conteúdos acadêmicos, A, B, C ou D. Podem colocar aí no chat, já eu faço o gabarito. Os princípios éticos, políticos e estéticos das diretrizes buscam substituir a família no processo educativo, organizar experiências que integrem valores, cidadania e criatividade, uniformizar o aprendizado infantil, restringir o brincar às horas livres. A, B, C ou D? Tem alguém com o microfone ligado? Estou procurando quem é para eu... Seguindo, o educador na educação infantil é entendido como transmissor de informações prontas, mediador das experiências e interações significativas, fiscal do comportamento das crianças, responsável apenas pelo cuidado físico. A, B, C ou D? Gabarito, número 7. Quem marcou letra C acertou. Número 8. Quem marcou letra B acertou. E número 9. Quem marcou letra B acertou. Seguindo, na aula número 4, nós tratamos sobre a concepção de criança, né? E o nosso foco principal foi enfatizar e discutir a criança como sujeito histórico e de direitos. Os principais pontos chaves da aula 4 estão relacionados à construção social e histórica da infância, a criança como produtora de cultura e protagonista, a superação do adultocentrismo, que é as práticas centradas no adulto e não centradas na criança, e a valorização das múltiplas linguagens. Gente, eu não acredito, parece que eu coloquei as perguntas da aula número 4. Vou pular, tá bom? Mas fiquem tranquilas, porque é esse mesmo padrão, tá? Bem tranquilo.
Eu vou alterar o slide e já vou lançá-lo amanhã na plataforma. Aí na plataforma, no Educa, as perguntas relacionadas à aula 4 já estarão atualizadas, tá bom? Aí eu vou fazer mais um slide com o gabarito de cada questão, tudo bem? Para vocês não ficarem prejudicadas. Então, seguindo para a aula 5. E aí, por fim, a gente tratou de motricidade, linguagem, lúdico e arte. E aí, o nosso objetivo era relacionar o desenvolvimento motor com a linguagem e com a ludicidade. Os pontos chaves da aula 5 são brincar e arte como centrais no desenvolvimento, integração entre corpo, linguagem e cultura e experiências significativas que favoreçam criatividade, autonomia e comunicação. Perguntas. O desenvolvimento motor e linguístico na infância deve ser entendido como processos independentes sem a relação com a cultura? Dimensões integradas, influenciadas pelas experiências sociais e culturais? Resultados exclusivamente de estímulos biológicos ou aspectos secundários diante da aprendizagem de conteúdos acadêmicos? A, B, C ou D? Número 2. O brincar e a arte na educação infantil são importantes porque servem apenas para preencher o tempo, favorecem o desenvolvimento cognitivo, social, afetivo e a criatividade. Podem ser substituídos por atividades de repetição. São práticas recreativas sem intencionalidade pedagógica. A, B, C ou D? E, por fim, uma prática pedagógica que integre motricidade, linguagem e ludicidade deve privilegiar exercícios motores descontextualizados, restringir-se a atividades de memorização de palavras, estimular a expressão corporal, a comunicação, a imaginação e a criatividade. E desconsiderar a cultura e a diversidade infantil. A, B, C ou D? Então, vamos ao gabarito, né? A número 1. Quem marcou a letra B acertou. Número 2. Quem marcou letra B acertou. E número 3. Quem marcou letra C acertou. Certo? Deixa eu finalizar aqui. Gente, então, a nossa avaliação vai ser nesse padrão, bem simples. No entanto, ela vai até a letra E, tá? São 5 opções, eu vou aumentar as opções. E ela não vai ser a pergunta curtinha, direta. Ela vai ter uma contextualização. Leiam com atenção, até porque a resposta pode estar na primeira parte introdutória. Então, vai ter uma parte introdutória, vamos dizer assim. A pergunta é sobre o desenvolvimento infantil. Então, ela vai vir contextualizando. O desenvolvimento infantil é uma área estudada na pedagogia, tananã, tananã, tananã. Ponto. Aí vem a parte da pergunta.
Para Valon, o desenvolvimento infantil acontece de que maneira? Aí, letra A, letra B, letra C, letra D e letra E. Certo? Vocês têm alguma dúvida? Todas objetivas. Todas objetivas. Eu optei por fazer todas objetivas. Aí, na A2, aí vai ter uma dissertativa, tá bom? Mas nesse primeiro momento, todas objetivas. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Tá tranquilo? Valcirene, levantou a mão. Pode falar, Valcirene. Boa noite, professora. Boa noite, Boa colega. noite. Professora, só uma dúvida a respeito de uma atividade que a senhora estava prevista no cronograma, só que eu hoje mesmo assisti a última aula que a senhora postou, só que não teve. Não, na atividade, você fala atividade valendo nota? Isso. Foi na aula 3, Sim. se eu não me engano, que era para postar no fórum, valendo 2. Sim, mas aí só que no cronograma da sua disciplina tinha 2 trabalhos. É Cada porque valendo o outro 2. é na próxima aula ainda. Entendeu? Vocês fizeram um antes da prova e vão fazer um posterior, na próxima aula após a prova. Tá bom, então. Obrigada. Que, na verdade, era para ser nessa aula de hoje. Lembra que eu disse lá no início que no meu cronograma a nossa revisão seria só na semana que vem. Só que aí depois a Mariana me explicou que na semana de provas vocês não têm aula. Mesmo a avaliação sendo no sábado. Certo? Pessoal, Professora, sim. então teve atividade só na aula 3 e na aula 4? Valendo nota só da aula 3, que era aquele plano que era para postar lá no fórum. As outras atividades são apenas atividades reflexivas, é um treino para vocês chegarem na prova. Certo? Era isso? Sim, obrigada. De nada. Poliana, você quer falar? Tá de mãozinha levantada, tá na ordem aqui. Professora, só para tirar uma dúvida, são só 5 aulas mesmo da senhora? Só 5 aulas. Hoje é a nossa quinta aula. Sim, não, porque os outros tinham mais. Eu falei, não, na aula dela eu vou perguntar se são só 5 aulas. Não, são só 5, porque a gente teve uma aula inaugural e aí depois a gente teve as aulas e a gente teve um feriado na segunda. Por isso que só são 5 aulas. Não, então tá bom, que eu Tá fiquei bom? com É por dúvida. causa do feriado. Não, então ok, obrigada. De nada. Laurinda, Boa noite, professora. boa noite. A minha dúvida é porque essas atividades somam 4 para somar com 6 da 10. 1, né? Como que vai ficar essas notas da 1? Como assim? É isso, são 2 atividades. Uma atividade vocês já fizeram, certo? A outra atividade será postada na próxima aula. Eu ainda vou dar a aula da segunda atividade. Ah, tá. Então a gente vai fazer essa outra aula ainda antes da 1. Depois da prova. É isso que eu queria entender, que a prova vale 6. Sim. Essas atividades vale 4 para somar 10. Aí como que vai ficar a nota agora? Vai ficar só valendo 8? Não, vai ficar valendo 10. A sequência não impacta no resultado. Entendeu? Vocês têm 2 já, certo? Mais 6 da prova, 8. E mais um trabalho próximo que vocês vão fazer, 10.
Conseguiu entender? Ainda não, professor. E professora, Sim. é porque assim, como o costume das outras vezes, geralmente até Vocês a faziam as 1 atividades antes, né? era só a 1. Depois da A1 já era a 2, conteúdos da A2, aí por isso que ela está confundindo. Tá Mas aí confundindo. não vai interferir. Não vai interferir, é porque, como eu expliquei para vocês, seria a aula de hoje. No entanto, a Mariana me explicou, estava programado para hoje. A Mariana me explicou que a nossa revisão que teria que ser hoje. Aí a aula vai ficar isso, a segunda atividade acontecerá posterior à prova. Mas não vai impactar, porque a soma, o lançamento no diário, certo? Que aí, nesse caso, professora, a gente vai, porque as outras, elas costumam ter, igual ela está falando, eu acho que o professor Gleuber deu lá uma explicação, que a gente estava com uma dificuldade lá, porque enquanto as outras têm 7, no caso, a senhora vai ficar com menos aula, então, né? Mas não muda o cronograma lá. Não muda, é só porque a gente teve feriado na segunda-feira. E aí teve essa questão de eu ter que subir a revisão para hoje. Tá bom? Mas podem ficar tranquilas que a atividade vai ser bem tranquila, tá? Mais alguma dúvida? Helena? A minha dúvida é assim, meu cabo do carregador estragou, né? E aí, menino de marra, outras coisas também que atrapalhou as atividades, e eu comecei eu comprei um cabo agora, que pedi na internet, e não foi cancelada a minha compra, e aí eu comprei hoje o carregador. Aí, deixa eu te falar, tô colocando em dias. Uhum. Aí eu já respondi lá, tem alguma vez, assim, dizer assim, respondeu atrasado? Não tem problema. Mas eu tô colocando em dias, ó. Isso, Aí não tem problema. parei um pouco agora para assistir a aula e botar o menino para dormir para ver se termina o resto. Tá bom, não tem problema. Não, e obrigada. De nada. Meninas e meninos, eu vou parar a gravação e finalizar a nossa aula. Agradeço a presença de todos, de todas, e desejo boa prova, tá? Podem ficar tranquilos, mas vai dar tudo certo. Tchauzinho.